Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Muito bom estar de volta com vocês. Depois de um tempo de férias, recarregando as energias, um privilégio voltar a reencontrar todos vocês. Vocês que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que nos assistem pela internet, será um prazer recebê-los aqui presencialmente também, mas é muito bom ter vocês aqui também. Essa é a 12ª mensagem que nós fazemos no livro de Salmos. Nós decidimos, no início do ano, fazer uma série de mensagens voltada para a nossa missão no mundo. Falamos sobre o lugar da nossa missão no mundo, sobre o lugar do nosso trabalho na nossa missão do mundo. Mas, a bem da verdade, nós estamos vivendo dias em que nós estamos desgastados, cansados, enfrentando diversos dilemas relacionados aos efeitos que a pandemia tem trazido em nós. E nós decidimos, então, parar com as nossas séries de mensagens e voltar os nossos olhos para o livro de Salmos, para que no livro de Salmos nós pudéssemos ser reconfortados sobre aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma das razões pelas quais nós voltamos para os Salmos é para demonstrar que existe nas Escrituras um modelo de espiritualidade saudável, um modelo de espiritualidade que pode ser modelada para dias de sofrimento. Diferente do que a espiritualidade evangélica dos nossos dias diz, de que tudo dá certo de um modo triunfalista e comercial, em que você vai ficar rico e que seu trabalho vai dar certo, que prosperidade significa recursos financeiros e saúde. Nós olhamos para os Salmos e encontramos pessoas doentes, nós encontramos pessoas emocionalmente aflitas, nós encontramos pessoas que se voltam para Deus dizendo: onde o Senhor está? O Senhor me abandonou. Gente que sofre, gente que passa por problemas. E à medida que nós estudamos esses Salmos, nós percebemos que não somente ele oferece um modelo para nós enfrentarmos o nosso sofrimento, mas ele ensina também como Deus usa as dificuldades e o sofrimento para tratar do nosso coração. Existe no nosso coração um desejo de que Deus mude o mundo, mas muitas vezes Deus está usando as situações externas a nós para mudar o nosso coração. E quando nós voltamos os nossos olhos para o livro de Salmos, nós encontramos que essa espiritualidade comercial do dinheiro, dos recursos, essa espiritualidade triunfalista que tudo dá certo, essa espiritualidade que é do indivíduo que se dá bem na vida e que ganha ele, nós percebemos que ela não tem eco na espiritualidade dos Salmos e das Escrituras. Nós percebemos que nos nossos dias, a verdadeira espiritualidade tem sido eclipsada por versões sintéticas, alternativas, que não são verdadeiras. Versões desequilibradas da espiritualidade que dizem que se você quiser ser espiritual, você tem que conhecer teologia, você tem que conhecer os credos, a história. Do outro lado, alguém diria: você tem que ter experiências espirituais, você tem que ter manifestações espirituais. E a verdadeira espiritualidade vendida nessas versões sintéticas que nós encontramos por aí, dá a impressão de que se você não pode ter as duas coisas, você não pode conhecer as Escrituras e desfrutar da orientação do Espírito na sua vida. Como se você não pudesse experimentar um bom conhecimento teológico e ter uma boa experiência pessoal com Deus. As Escrituras não são assim. Nos Salmos nós encontramos teologia profunda, nós vemos Deus soberano, nós vemos Deus criador, nós vemos um Deus que é bom e que se manifesta, um Deus que salva e que se revela, um Deus que investe o seu tempo nos seres humanos, um Deus que se faz presente no sofrimento, um Deus que se permite ausente para que a gente aprenda a buscá-lo. Mas nós vemos ao mesmo tempo profundas experiências com o Senhor. Eu te clamei, o Senhor me ouviste. O Senhor falou ao meu coração: me busca, e eu te busquei. No
nossa visão desequilibrada da espiritualidade, nós acreditamos que razão e emoção estão em oposição. Nós temos que tomar passos racionais. As emoções têm que ser suprimidas. E nós olhamos para os Salmos e nós vemos exatamente o oposto. Nós vemos gente que sofre diante de Deus e fala: Senhor, a minha alma está angustiada. Eu estou sofrendo. Profundamente emotivos, profundamente marcados por dor. Mas buscando em Deus recurso, buscando em Deus direção, buscando em Deus solução para os seus dilemas. Porque as Escrituras não separam essas coisas. A espiritualidade nos Salmos nos mostra que existe teologia e emoção ao mesmo tempo. Existe devoção individual e comunitária. Quantas vezes nós lemos Salmos aqui, em que o salmista começa a falar com Deus e termina convidando a comunidade, ou o contrário, a comunidade começa louvando e o indivíduo termina refletindo sobre sua vida, o seu coração e as suas palavras. Que o meditar do meu coração seja agradável a ti. Quantas vezes nós vimos isso? E nós percebemos que essa visão mais completa da espiritualidade dos Salmos, ela nos ensina um modelo de vida, um modo de viver, que é marcado pelo conhecimento e pela experiência, que é marcado por teologia e emoção. E uma das coisas que são profundamente bonitas nos Salmos é que, quando nós olhamos para eles, nós percebemos que, eventualmente, os Salmos, teologicamente, nos instruem. E dizem: essa aqui são as definições, aqui está o caminho da sabedoria. São salmos que servem para orientar as nossas vidas. Mas várias vezes nós vemos salmos de pessoas que estão desorientadas e que precisam ser reorientadas. E nós vemos isso nos salmos o tempo todo. Salmos que refletem os ideais de Deus, dizendo como a vida deve ser. Salmos que representam a vida como ela está longe de Deus. E orientações divinas para nos fazer viver de maneira saudável espiritualmente, nos reorientando a visão de Deus. Nessa série de salmos nós fizemos isso muitas vezes. Nós choramos com os salmos, nós nos emocionamos com a sua mensagem, mas mais importante do que isso, nós ouvimos a voz de um Deus que orienta e reorienta a nossa vida, nos nossos momentos de desorientação. Nós encontramos um Deus que é capaz de organizar a nossa vida, de nos orientar, dar luz, direção, foco. Quando no nosso sofrimento nós não conseguimos enxergar nada, nós escutamos a voz de Deus e aquilo nos basta. E nós percebemos que essa devoção e essa espiritualidade ensinada pelos Salmos, elas foram feitas para a comunidade. Todos nós. Cada um de nós individualmente, mas todos nós como comunidade. Semanalmente nos reunimos como comunidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, para que Deus use os nossos irmãos na nossa vida, para que as nossas feridas sejam curadas, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunidade de Deus. Mas existe um movimento muito bonito nos Salmos, em que nós percebemos que o arranjo do livro como um todo, ele estabelece valores para a nossa vida. Se você voltar nos Salmos 3 em diante, e você ler os Salmos com atenção, no capítulo 3 você vai encontrar alguém desesperado. No capítulo 4, você vai encontrar alguém angustiado. No capítulo 5, você vai ler sobre o sofrimento. No capítulo 6, a palavra vai ser agonia. No capítulo 7, perseguição. Capítulo 10, nós vemos um Deus que se faz ausente. 12, nós vemos alguém sentindo solidão. No capítulo 13, nós vemos ele abandonado e nós percebemos que existe um padrão aqui. Os salmos iniciam com tons que oferecem dor e sofrimento. Mas eles foram organizados assim para que os israelitas se lembrassem da sua própria história. Que longe de Deus eles sofrem, que longe de Deus eles padecem, que longe de Deus eles sentem sua ausência. Lembrando que nos dias do seu exílio e do seu sofrimento, eles encontravam nada além
de sofrimento, nada além de agonia. Mas observe como o livro dos Salmos termina. A partir do versículo 140, do capítulo 145, nós vemos celebração, 46, celebração, 147, celebração, 148, celebração, 149, celebração, 150, um convite para que o universo celebre. Tudo que respira vai louvar. O livro dos Salmos, ele é uma plataforma da história de Israel, que mostra que o povo, enquanto exilado, sofreu, enquanto longe do Senhor sofreu, mas que agora, voltando para a terra prometida, eles reencontram o seu propósito, desorientados, orientados e reorientados. Por isso é importante que essa série termine com o tom que tem os Salmos. Por isso é importante que nessa série a gente volte os nossos olhos para o fim do livro. E que no fim do livro nós encontremos aquilo que o salmista quer nos demonstrar. De que existe celebração a Deus, que existe louvor a Deus, mesmo quando a situação é de caos. Porque existe uma redenção do povo de Deus, existe uma reestruturação do povo de Deus, existe uma reorientação para o povo de Deus. E com isso nós aprendemos que não importa qual é a sua situação hoje, orientado ou desorientado, o Senhor quer usar esse texto para reorientar a sua vida, para que no meio das suas lutas e batalhas você lembre que longe do Senhor, a ausência dele se faz palpável e o sofrimento se faz grande. De que longe de Deus, separado dele, sofrimento, dor, angústia, vai fazer parte da nossa vida. Mas que se nós ouvirmos a sua voz, se nós ouvirmos a sua voz na sua palavra, ele vai nos levar a um lugar de celebração e adoração a esse Deus que cuida de nós em meio do sofrimento. Um Deus que se faz presente em meio ao sofrimento. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 147. E no Salmo 147 nós vamos encontrar o salmista louvando ao Deus que se faz presente. O Deus que vai restaurar o povo, que vai restaurar a terra e que vai revelar sua palavra. Um Deus que tem a intenção de se manifestar para o seu povo, para que o seu povo escute a sua voz. Esse provavelmente era um salmo que refletia o momento em que o povo celebrava a sua volta para Israel, saindo do exílio e do sofrimento, entrando na terra prometida, e eles relembravam a grandeza de Deus, eles relembravam a bondade de Deus. E você vai perceber que esse salmo tem uma estrutura interessantíssima. E você talvez fale assim, talvez você enxergue a estrutura aí porque você é condicionado a encontrar 3 em qualquer coisa. Você usou 3 pontos no seu voto de casamento, você encontra 3 em qualquer lugar. Mas observe o versículo 1. No versículo 1 do Salmo 147 nós encontramos um convite. É bom cantar louvores. Observe o versículo 7. Cantem ao Senhor. Observe o versículo 12. Exalte o Senhor. Existem 3 convites nesse salmo. Os 3 convites são feitos para que a comunidade se volte em louvor ao Senhor. Por isso, nesse salmo, que nós vemos um louvor a um Deus que se faz presente, nós vamos encontrar 3 convites de adoração. E nesses 3 convites de adoração, nós vamos relembrar muito daquilo que nós já vimos e que nós já ouvimos nos livros dos Salmos, mostrando como Deus se faz presente nas nossas vidas. Observe o versículo 147, versículo 1, nós lemos o seguinte: é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Esse é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. Cantar louvores a esse Deus é próprio. Faz parte da nossa vida de adoração responder a sua graça em louvor.
Faz parte da nossa vida responder à sua manifestação e à sua presença com gratidão. Porque não importa qual é a situação que nós estamos passando, sempre existe espaço para agradecer a Deus. Nós sempre desfrutamos mais da sua misericórdia e da sua graça do que normalmente nós percebemos. Sempre existe espaço para olhar para esse Deus e se voltar em adoração. E uma das coisas que nós vamos perceber nesse salmo é que, da perspectiva do salmista, não existe um Deus que se faz presente lá fora e aqui. O Deus que se manifesta no cosmos é o mesmo Deus que se manifesta para o povo e é o mesmo Deus que se faz presente na vida do indivíduo. E essa visão onde todas as coisas parecem convergir para aquilo que Deus vai fazer, serve de estrutura para esse salmo. E nós vamos perceber que em todas as partes desse convite nós vamos encontrar o salmista falando sobre o universo, falando sobre o seu próprio povo e eventualmente falando sobre si mesmo. Porque o Deus que se faz presente no universo é o Deus que se faz presente no seu povo e é o Deus que se faz presente no indivíduo. Observa o que ele diz no versículo 2. O Senhor é aquele que edifica a cidade de Jerusalém. Voltando da terra prometida, eles encontraram Jerusalém completamente destruída. Tudo estava derrubado, não existia esperança, não existia alegria. Mas o salmista está dizendo: vamos louvar a Deus, é apropriado louvá-lo. Nós fomos redimidos do nosso exílio, nós fomos resgatados da nossa escravidão. E ainda que tudo pareça destruído, existem bons motivos para louvá-lo. E o primeiro motivo para louvá-lo é porque Ele é quem vai edificar essa cidade. É Ele quem vai fazer com que tudo volte à vida. É Ele que vai restaurar o que foi destruído. É Ele que vai restaurar a cidade. É Ele quem vai restaurar o povo de Deus. Nós podemos louvar, mesmo que a situação seja caótica, mesmo que o sofrimento seja aparente. Nós temos um Deus que edifica o seu povo, um Deus que se faz presente no momento de dor. Quando tudo parecia devastado, o salmista está dizendo: o nosso Senhor, Ele edifica. É Ele quem reúne os exilados de Israel. O povo está espalhado, o povo foi perdido pelo mundo. Eles saíram do seu exílio e eles foram para o resto do mundo. Mas o salmista tem no seu coração a perspectiva de que é o próprio Deus que vai reunir o seu povo. Quando nós olhamos para esse versículo, esse versículo 2, nós conseguimos encontrar alguns paralelos interessantes com a nossa própria história. Resgatados dos nossos pecados por Cristo Jesus, nós estávamos devastados. Mas a nossa alegria não consiste em estar devastado, mas em saber que o Deus que nos salvou, Ele pode reedificar a sua vida. Mas nós vemos mais do que isso. Desde março do ano passado nós estamos exilados. Nós fomos espalhados pelo mundo. A comunidade da fé ficou em casa. Eles foram espalhados. Somente na nossa igreja, 22 pessoas realocadas de São Paulo. O Senhor levou pessoas. O Senhor espalhou pessoas pelo mundo e nós vimos a nossa comunidade passando por um momento de dificuldade. O nosso exílio do convívio comunitário. Mas nós podemos louvar ao Senhor, porque ainda que as pessoas tenham sido dispersas, ainda que as pessoas ainda tenham medo de se reunir presencialmente, ainda que as pessoas estejam com receio de voltar ao convívio da comunidade, nós encontramos o salmista colocando o seu coração no lugar certo e dizendo: é o Senhor quem vai edificar o seu povo. Em Atos nós vemos que é Deus quem dá o crescimento, nós vemos que é o Espírito que propaga a palavra. Nós temos que ser fiéis nesse processo, mas é Ele quem vai fazer essa tarefa, é Ele quem vai edificar a nossa comunidade, é Ele quem vai restaurar a nossa comunidade.
É Ele que vai reunir os exilados. Como nós lembramos com saudade dos nossos amigos que hoje nós não vemos aqui. A nossa oração e louvor é: o Senhor reúne o seu povo. Quando nós vemos os nossos irmãos temerosos em casa, o salmista nos ensina, nós louvamos a Deus que pode trazê-los de volta. Nós louvamos a Deus que pode reunir o seu povo. E observa o que ele diz, versículo 3. Só Ele cura aqueles que têm coração quebrantado e cuida das suas feridas. Nosso povo tem coração quebrantado. A pandemia foi cruel demais para nós. Ela tirou uma série de liberdades, uma série de possibilidades, emprego. Todos nós, em algum momento, nos sentimos sobrecarregados e estafados. Em algum momento, todos nós dissemos: nós estamos sobrecarregados, nós precisamos parar. Nós precisamos diminuir. Vários de nós estão passando por experiência de burnout. Vários de nós passando por depressão. Vários de nós enfrentando os dilemas da vida. Mas o salmista olha para isso e ele enxerga o Deus que por trás de tudo isso pode todas as coisas. A situação do seu povo era muito pior que o nosso. Eles eram escravos de guerra. Eles tinham perdido seus parentes, eles tinham sido dizimados. O número do povo tinha sido reduzido, o serviço do povo tinha aumentado. Mas ao invés de olhar para as ruínas de Jerusalém, ele olhou para o Deus que reestabelece ruínas. Ao invés de olhar pessoas espalhadas, ele olhou para o Deus que convida o seu povo. Ao invés de olhar para o sofrimento e para a dor, ele olha para o Deus que pode curar, que pode sarar das feridas. Como é que nós sabemos que ele pode fazer isso? Observa como ele continua. Ele determina o número das estrelas, ele as conhece pelo nome. O Deus de Israel, o Deus do povo de Deus. Ele pode fazer essas coisas porque ele é maior do que todo o cosmo e o universo. O seu poder não está restrito aos limites que eventualmente nós colocamos sobre ele. Se ele conhece cada uma das estrelas pelo seu nome, ele sabe quem é o seu povo exilado. Ele sabe quem é o seu povo sofrendo. Ele conhece as tuas dores e os teus sofrimentos. Se as estrelas ele sabe pelo nome, é certo que ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você está passando. E o salmista faz com que os olhos do povo sejam tirados do sofrimento e se voltem para o Senhor. Enquanto nós olharmos para o sofrimento, enquanto nós olharmos para o prejuízo e para as perdas, nós perderemos a oportunidade de ver um Deus que é muito maior do que tudo isso e que o milagre que Ele tem o maior hábito de realizar é de restabelecer vidas quebradas. É de transformar vidas. O salmista está nos convidando a olhar para o Deus que se faz presente no meio do nosso sofrimento. Porque é Ele quem vai restaurar o povo. É Ele quem vai reedificar a cidade. É Ele quem vai curar as feridas. Porque Ele tem poder de sobra. Ele conhece as estrelas. E observe o versículo 5. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu conhecimento. Ele sabe o que está fazendo. Ele é grande e poderoso. Não tem nada que Ele não possa realizar. E o salmista convida o povo, então vamos louvar a esse Deus que se faz presente. É apropriado cantar a esse Deus que se faz presente em nós, que se faz presente entre nós. E ele diz ainda, é o Senhor que sustenta o oprimido. É o Senhor
quem vai sustentar a nossa vida. Deus, Ele sabe o que está fazendo. E ao invés de você fixar os teus olhos na destruição de Jerusalém, o salmista está convidando você a olhar para o Deus que reestabelece a cidade. O Deus que reestrutura o seu povo. O Deus que é capaz de transformar a sua vida. Não sei se você tem feito isso recentemente, mas é bem difícil assistir jornal. Determinados canais você só encontra notícias de desemprego e morte. Eventualmente um escândalo político. Eventualmente a história de um cachorrinho que salvou uma criança num lago. Mas nós estamos sendo profundamente bombardeados com a destruição da cidade, com os prejuízos, os perigos, os medos. O salmista está nos convidando para olhar para o Senhor. E o salmista está nos convidando para olhar com o Senhor, porque nós temos razões suficientes para louvá-lo. E a primeira razão que ele apresenta é que esse Deus, ele se faz presente onde nós estamos, no caos que nós estamos. Você percebe que esse é um louvor confiante por aquilo que Deus vai fazer? Esse é um louvor confiante por aquilo que Ele vai fazer. Naquele momento, ruínas, exílio, distância. Mas o salmista louva a Deus pelo que Ele vai fazer. Mas não só isso. Ele faz mais um convite para o seu povo. Ele quer convidar o seu povo a adorar esse Deus com intensidade. E não mais somente louvar, mas agradecer. Observe, cantem ao Senhor com ação de graças, diz o versículo 7. Ações de graça é gratidão. É gratidão manifesta em atitude. Não é somente um valeu, Senhor, brigadão aí. Ações de graça é um modelo de vida que manifesta gratidão. É um modo de viver que manifesta que nós somos gratos ao Senhor pela sua presença, por quem Ele é e por aquilo que Ele vai fazer. E o segundo convite de adoração é cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, ações de graça, gratidão. Esse é um Deus que gosta de participar da adoração comunitária, e Ele diz, som da harpa, façam música. A harpa talvez não seja o nosso instrumento de escolha no momento. Mas o Senhor está dizendo, façam música. Sejam criativos. Façam arte. E louvem esse Deus de modo grato. O convite é para esse momento em que nós estamos. Comunidade reunida. Vamos louvar, vamos agradecer, faz parte. Mas por que é que nós vamos então louvar? Por que é que nós vamos agradecer a esse Deus? Porque esse Deus, Ele é provedor. Ele não é somente presente, mas Ele provê tudo o que nós precisamos. Observe o versículo 8, Ele cobre o céu de nuvens e Ele concede chuva à terra. É Ele quem vai coordenar o cosmos, para que você possa experimentar o alimento que Ele vai prover. Ele vai movimentar a terra e céu, Ele vai controlar as estações, Ele vai controlar a chuva, para que nós possamos experimentar a sua provisão. E Ele diz, Ele faz crescer a relva nas colinas, a sua chuva levanta a relva, e a relva serve de alimentos aos animais. Os filhotes dos corvos, quando gritam de fome, Ele atende. E se no convite passado Ele disse que esse Deus é aquele Deus que se manifesta às estrelas como poderoso, aqui nós encontramos um Deus que escuta os gritos dos animais quando eles pedem por comida. E para esses animais que Ele conhece, Ele movimenta céu e terra. Ele dá chuva. Ele dá a relva. A
pergunta que o salmista nos força aqui é: e nós então? Ele conhece as estrelas pelo nome, ele escuta os animais no campo. Será que Deus não sabe o que é que você está passando? Será que Ele não conhece as tuas dores e os teus sofrimentos? Será que Ele não conhece a tua necessidade de provisão? O povo está voltando para Jerusalém destruída, onde eles vão arrumar comida. O salmista faz o povo voltar os olhos para o Senhor, que além de presente, Ele provê o que o povo precisa. E ele ainda dá uma lição para nós. Ele diz o seguinte: não é a força do cavalo que dá satisfação, não é a agilidade do homem que o agrada, não é a tua tecnologia que vai prover o teu sustento, não é o teu poder bélico que vai garantir a tua proteção, não são os teus cavalos, não é a tua agilidade. O Senhor se agrada daqueles que o temem, pois eles depositam sua esperança no seu amor leal. Olha que diferente perspectiva. Os cavalos usados na guerra, os animais usados no campo, a força do homem na batalha, a agilidade do homem na produção. Tudo o que eles poderiam fazer para garantir sua provisão e segurança, o salmista está dizendo, não são essas coisas. Deus não está pedindo isso de vocês. Não são essas coisas para as quais Ele se importa. O que é que se importa ao nosso Deus? O Senhor se agrada daqueles que o temem. O salmista não está ensinando a preguiça. O salmista não está dizendo não tenham bons cavalos, ou não sejam ágeis no seu trabalho. Ele não está dizendo não tenham boa tecnologia que o ajude. Ele não está dizendo não faça o seu trabalho. Tudo o que ele está dizendo é que não é isso que restaura a cidade. Não é isso que salva o povo. Não é isso que reedifica a sua comunidade. O convite que o salmista faz é para que hoje nós voltemos ao temor do Senhor. Porque se nós não tivermos temor de um Senhor que é grande e que cuida, que se faz presente e se manifesta provedor, se nós perdemos o nosso temor ao Senhor, nós vamos voltar para o lugar de onde nós saímos. O momento de exílio do povo foi um modo de punição de Deus ao povo, porque o povo não temia mais esse Deus. Eles estavam preocupados com as suas vidas, com o seu reinado, com os seus recursos, com o seu dinheiro. Eles violavam o sábado e o descanso. Eles não paravam de trabalhar. A adoração tinha se tornado mecânica. A adoração tinha deixado de ser o que era. Deus chega a dizer para o povo: para de fazer as celebrações, suas luas novas eu não suporto mais. Porque a religiosidade tinha tomado conta do povo. Eles estavam vendidos a outros deuses. Qualquer coisa e qualquer um era mais importante do que o próprio Deus. E por isso o Senhor os levou para o exílio. No exílio, sofrimento e agonia. E agora, Ele está dizendo, não são essas coisas, a sua força, o seu poder. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa história recente, como cristãos no nosso país, nós vemos religiosidade marcada pelo mercado, mecânica. Nós vemos um desinteresse pelas pessoas de Deus, um desinteresse pela nossa missão no mundo. Nós queríamos shows, luzes, sons. Nós queríamos grandes marchas. Nós queríamos encher as ruas de panfleto. Mas onde estava o nosso coração? Onde estava o temor do Senhor?
Será que Deus nos fez passar o exílio para que a gente lembre do que realmente importa? Será que nós estamos enfrentando os nossos momentos de distanciamento para que a gente lembre o que realmente vale a pena, o que realmente é importante? Porque o convite do salmista para nós é: temam ao Senhor. Ele se faz presente, Ele é provedor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus em primeiro lugar, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é o Deus de todo entendimento, e Ele vai nos dar do seu conhecimento, para que nós possamos viver hoje, no nosso exílio, ou o fim do nosso exílio, quem sabe, debaixo da sua proteção, debaixo da sua provisão, debaixo da sua presença. Esse é o nosso Deus. Observe, o salmista diz no primeiro convite: vamos adorar o nosso Deus, vamos dar ações de graças ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus a quem nós devemos buscar, porque Ele se faz presente e Ele provê para as necessidades do seu povo. Mas Ele também protege. Ele se faz presente. Ele provê para o seu povo. Mas Ele também é protetor. Observe o último convite de adoração do salmista. Ele diz: exalte o Senhor, Jerusalém, louve o seu Deus. O último convite é exultação. Louvor, gratidão e exultação, é celebração. O convite agora é para festa, o convite é para festividade. Celebração não é somente um canto comunitário, celebração é muito mais do que isso. As festividades de Israel eram assim, ou deveriam ser assim. Nós temos que responder a esse Deus agora, com exaltação. Mas por que é que nós vamos fazer isso? E o salmista nos responde no versículo 13: porque Ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Não tem nada que nos deixe mais preocupados do que as travas das nossas portas, não é verdade? Essa semana, um morador, enquanto entrava no nosso condomínio, ele foi seguido por um segundo carro e um terceiro carro entrou atrás. 2 moradores e alguém desconhecido. Nenhum dos 2 moradores sabia quem era o desconhecido. E assim que ele entra, ele percebe que um dos 2 moradores era uma mulher. E onde ele vai? No carro da mulher. Eles entram e ele aborda a mulher lá dentro. E nós começamos a perceber não, nós percebemos muito tempo depois de que algo muito errado estava acontecendo, porque nós não estávamos lá. Quando a Gabriela olhou o celular, já tinham mais de 150 mensagens no grupo do condomínio sobre o que fazer com a situação, com fotos do que estava acontecendo. E naquele momento, nós olhamos um para o outro e falamos: não tranquemos a porta, nossa casa está aberta. Se ele entrou nos prédios, se ele entrou no prédio, se tem um lugar que ele vai estar seguro, é dentro de casa, porque a porta está aberta. E eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um grande cão de guarda. O Guga. É um pug, que quando muito ele late para dentro e perde o ar. Essa é a nossa proteção em casa. Nem avisar os vizinhos ele consegue, porque o latido dele é fanho. Se existe algo que nós temos medo, é que a trava da nossa porta esteja aberta. Os dias do povo, as trancas do portão eram muito importantes para a segurança do povo. E ele estava dizendo: Deus trancou a porta.
Na nossa história nada aconteceu, foi uma invasão de alguém desprovido de juízo pelo excessivo uso de drogas, uma pessoa que estava fora de consciência. Nada aconteceu, nem com o invasor, que levado pela polícia ele foi devolvido à sociedade com notas de gratidão, provavelmente. Mas esse não seria o caso em Israel. Com as portas destravadas e com os muros derribados, Israel era presa fácil para os seus inimigos. Mas o salmista não vê os muros derrubados. O salmista não vê a falta de portão. Ele fala, o Deus de Israel, Ele é protetor. Se Ele quiser não proteger, não são as travas, não são os muros, não são os exércitos, não são os alarmes, os seguros, as câmeras. O salmista não está dizendo que nós seremos eternamente protegidos de situações de risco. Mas o salmista está ensinando aquele povo a não olhar para os muros derrubados, mas a olhar para o Deus que trava a porta. Ele reforçou as trancas das portas e Ele abençoou, porque é Ele que mantém suas fronteiras em segurança e que supre o melhor do trigo. É Ele quem vai proteger você. É Ele quem vai cuidar de você. Seremos irresponsáveis? Claro que não. Faremos qualquer coisa? É claro que não. Temos corpo fechado? Claro que não. Mas ao invés de olhar para a situação de desespero, ao invés de olhar para um mundo caótico, ao invés de dar corda para o medo, o salmista diz, volta os teus olhos para o Senhor, Ele cuida de você. Se Ele quiser nos chamar, Ele vai nos chamar. Para de olhar para o muro derrubado. Para de olhar para o povo disperso. Para de olhar para as dificuldades da vida. Volta os teus olhos para o Senhor. Ele está presente, Ele provê e Ele protege o seu povo. Mas observe como Ele faz isso. O salmista continua, versículo 15. Observe a ênfase na palavra de Deus, no que Ele fala. Porque o que Ele fala e o que Ele faz andam de maneira muito próxima aqui. Ele diz, Ele envia ordem à terra e a sua palavra corre veloz. A sua palavra faz com que o mundo funcione. A sua palavra coordena o universo. E Ele envia. E Ele diz ainda mais, Ele faz cair neve como lã e Ele espalha geada como cinza. Porque a sua palavra coordena o inverno, coordena a neve, a geada, o frio, que na próxima semana, ouvi dizer, vai ser bem intenso na nossa cidade. É a sua palavra. Ele faz cair gelo como pedra. Quem pode suportar o seu frio? Mas observe o poder da palavra de Deus. Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Ele envia o seu sopro e as águas voltam a correr. De uma maneira muito poética, o salmista está olhando para o inverno. Ele está dizendo até mesmo o inverno, com suas belezas e frios. Ele faz poesia com a neve, com a geada, com o gelo. Diferentes intensidades de frio, diferentes experiências do inverno. Mas ele diz, o nosso Deus cuida com a sua palavra até mesmo do nosso inverno. Ele manda a sua palavra e o mundo responde. Porque a sua palavra coordena o mundo. Lembra? Ele é o grande e poderoso Deus. Ele é quem é sábio o entendimento. Ele quem conhece as estrelas pelo nome. É Ele que escuta o clamor dos animais por alimento. É esse o Deus que coordena o mundo, o universo e as próprias estações. Esse Deus, Ele deu a sua palavra para o seu povo. Observa, Ele revela a sua
palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso com nenhuma outra nação. Ele revela a sua palavra, Ele revela as suas ordenanças, Ele revela as suas intenções. E para terminar esse salmo, o salmista está dizendo: nós temos a palavra de Deus, esse Deus que coordena o universo com a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra para nós, e Ele deu para o seu povo apenas, para que o seu povo pudesse conhecer o seu entendimento, a sua grandeza, o seu poder. Não interessa onde você encontre, se você olhar para o cosmos, a palavra de Deus está lá. Se você olhar para a natureza, a palavra de Deus está lá. Se você olhar para as estrelas, a palavra de Deus está lá. Se você olhar para os animais, a palavra de Deus está lá. Mas somos somente nós que temos a revelação da sua palavra de maneira escrita para nós. Agora pensa naquilo que você tem em mãos. Você tem a revelação de um Deus que coordena o cosmos, a terra e os animais com a sua palavra. Essa é a palavra, essa é a sabedoria que nós encontramos nas Escrituras. Esse texto que você deixa de ler semanalmente é o texto que Deus deu para que você encontre o Criador do mundo. Esse texto que nós lemos tão pouco ou tão raramente, é o texto que Deus deu para revelar quem Ele é para você, para que você, nos seus dias de dores e sofrimentos, nos seus dias de exílio, você possa se lembrar que Ele se faz presente, que Ele é provedor e que Ele protege o seu povo, para que você possa enfrentar o teu exílio e o teu sofrimento com coragem e dizer: o povo de Deus é meu povo, eu quero ser reunido com o povo de Deus, eu quero ver o Senhor reedificar o nosso povo. Não importa se as muralhas foram destruídas, não importa se o portão não está lá. Deus protege, Deus provê. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos impelidos pela voz daquele que fala e o gelo derrete, que assopra a sua palavra e os rios voltam a fluir. Essa é a palavra que nós temos. Essa é a mensagem de Deus para nós. Nós temos mais do que suficiente. E quando nós lembramos do grande poder de Deus, quando nós lembramos de tudo aquilo que Ele já fez por nós, nós respondemos a esse Deus em louvor, por sua presença, por sua provisão e por sua proteção. O salmista nos convida a louvar. O salmista nos convida a agradecer. O salmista nos convida a celebrar. Mesmo que os muros estejam derribados. Mesmo que o portão tenha sido destruído. E o que nós vamos fazer com isso? Nós temos a tendência de pensar de que Deus deixou de fazer o que tem que fazer quando as igrejas foram dispersadas no momento de distanciamento. Nós nunca falamos isso em voz alta, mas eventualmente a gente acha que as coisas saíram um pouquinho do controle, passaram do limite. Talvez Deus não estivesse tão atento ao que iria acontecer. Mas o salmista nos mostra um Senhor que sabe muito melhor do que nós, que conhece muito melhor do que nós. E nós estamos vendo o Senhor reestabelecer sua igreja, reerguer os muros. E a nossa missão, a nossa função, não é tentar
olhar para aqueles que precisam de cura, porque ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui presencialmente, como alguém que precisa ser repreendido. Nós precisamos olhar para essas pessoas como alguém que precisam ser resgatados. O nosso Senhor é quem reúne o seu povo. O nosso Senhor é quem vai reerguer a sua comunidade. É o nosso Senhor que vai fazer com que essa igreja e essa comunidade se torne aquilo que só Ele pode fazer. A nossa missão é reorientar o nosso coração, voltar os nossos olhos para o Senhor, agradecer por tudo o que Ele fez e sermos nós agentes da mão de Deus nesse mundo. Como os nossos irmãos poderão ser readmitidos à nossa comunidade, reconvidados, alcançados para estarem aqui? Através de nós. Nós conhecemos um Deus que cura, que sara, que protege. E somos nós que vamos servir com o nosso Senhor, para ver o nosso Senhor reestabelecer o seu povo, reedificar a igreja, para que juntos nós possamos celebrá-lo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei onde está a dor do teu coração. Mas eu gostaria que você lembrasse daqueles que nessa pandemia deixaram de temer o Senhor. Que deixaram de ouvir a voz de Deus. Que encontraram coisas melhores ou mais importantes. Que encontraram outras prioridades. Que você lembrasse de orar por essas pessoas. Porque são essas as pessoas que o Senhor quer resgatar. E Ele quer usar cada um de nós. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.